Bom dia. Hoje, nosso entrevistado em Contextualizando é o advogado Leonardo Moraes. Além de atuar na área criminal, ele é também presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas. Vamos conversar com ele sobre temas atuais relacionados ao exercício da advocacia e também a respeito da Caixa, instituição vinculada à seccional da OAB de Alagoas. Bem-vindo, presidente. Inicialmente, eu gostaria de abordar uma questão que não tem nada a ver diretamente com a Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas, mas tem a ver com sua atuação profissional. É sobre o que se questiona, o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua opinião a respeito? Primeiro, doutor Flávio, é um prazer estar aqui no seu programa, né? E um programa tão importante que tão bem orienta as pessoas aqui em Alagoas, não só sobre fatos, Obrigado. mas especialmente sobre opiniões importantes, opiniões complexas, né? Já que hoje as pessoas têm um pensamento mais complexo, enfim, a sociedade é muito mais difícil de ser regulada. Então, é um grande prazer estar aqui para falar de temas tão importantes como este. Prazer nosso. Já começando por uma pergunta como essa, né? Sobre o ativismo judicial e assim por diante, né? Como a visão que eu tenho de advogado criminalista é que a função jurisdicional ela deve se limitar ao que foi estabelecido em lei, né? Quando o Poder Legislativo ele elabora a lei, você permite com que a política ela trabalhe na transformação e na criação de um fato em lei. Então as pessoas se reúnem, debatem, discutem temas importantes e dessa relação política surge o instrumento legislativo que é a legislação. Daí vem a política e o legislativo têm uma relação muito próxima, diferentemente do direito. Porque o direito ele decorre de uma postura legislativa feita entre a política e o legislativo. A obrigação do juiz não é ter julgamentos em âmbito político. A obrigação do juiz é aplicar o direito posto. Claro, tem regras que permitem uma interpretação, que permitem um vácuo interpretativo, desde que haja o limite estabelecido no texto constitucional. Então, a minha visão, enquanto advogado criminalista, cujo princípio maior é o respeito ao Estado Democrático de Direito, o respeito à legalidade, o juiz cabe apenas a aplicação do direito posto. E aonde houver vácuo para a interpretação, ele pode interpretar. Agora, ultrapassar o que diz a lei, ultrapassar o sentido normativo, aí daí sim estaria presente o ativismo judicial. Bom, até que ponto você considera que o Brasil vive um momento de insegurança jurídica? O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, né? Cabe a ele, então, a última interpretação acerca dos casos concretos, né? Especialmente aqueles que dizem respeito à interpretação da lei ou de um fato de acordo com o próprio texto constitucional. Mas hoje o que se percebe, por isso que eu fiz aquela diferenciação, é que há uma relação muito mais próxima entre a política e o poder judiciário. Há julgamentos e que se entende que de fato há julgamentos políticos. Eu vi a discussão muito forte entre judicialização do direito, isso é importante, né? A política também é judicializada. Então perceba uma coisa, há um aspecto importante. Primeira coisa, o Supremo cabe aplicar a lei por último, cabe fazer então a interpretação constitucional. Mas há outro aspecto importante, todos os partidos políticos procuram o Supremo Tribunal Federal para levar para o Supremo Tribunal Federal a solução de discussões meramente políticas. Aí vem um ponto, pode o Supremo Tribunal Federal, observando a decisão política que foi demandada por ele, se negar a aplicar a lei? Não pode. O Supremo tem que julgar. O Legislativo pode deixar de criar uma lei, ele pode deixar de tomar um certo caminho observando a política. Mas uma vez que a política é judicializada através dos partidos políticos e o Supremo é chamado para julgar, ele está obrigado então a julgar. Daí vem a judicialização da política, vem como manto principal e principal propositor disso os próprios partidos políticos. Eu acho que essa complexidade ela parte muito do entendimento onde estaria a política e onde seria então o Poder Judiciário. Daí esse conceito, como eu acabei de falar. Agora, o que eu vejo hoje é uma falta de cuidado acerca da separação. Não é porque o Supremo Tribunal Federal foi provocado para questões políticas que ele não vai respeitar a separação dos poderes. E o que se observa hoje é uma grande ultrapassagem do Supremo Tribunal Federal se envolvendo em questões do âmbito do Poder Legislativo, daí gera essa insegurança que todos nós conhecemos.
seria, no caso, a invasão de competências por parte do Supremo Tribunal Federal. Seria isso? Isso. Seria a invasão de uma atribuição do Legislativo. Claro, o texto constitucional ele traz instrumentos e remédios constitucionais diante da omissão do Poder Legislativo. O mandado de injunção é um exemplo, né? O mandado de segurança é outro exemplo. Então, não é porque o Legislativo se omite que o Supremo não pode julgar, porque o próprio texto constitucional traz instrumentos para isso. Só que mesmo julgando na omissão do Legislativo, há limites para isso. E eu vou dar um exemplo. Muito se fala sobre regulamentação das redes sociais, que eu acho que é um tema que é muito perigoso. Da mesma forma que não se pode permitir que a pessoa fale o que quiser falar sem responsabilidade, há uma discussão para saber se esse tema de regulação das redes sociais seria um tema do Legislativo ou do Poder Judiciário. A meu ver, é um tema que afeta o Poder Legislativo. Agora, perceba um ponto. As redes sociais estão praticamente um solo sem regras, sem limites. As pessoas falam o que querem, falam os absurdos que querem, etc. Cabe então ao Poder Legislativo observar o que está acontecendo e fazer uma regulamentação um pouco mais detalhada, né? Um pouco mais cuidadosa. E o Legislativo está se omitindo quanto a isso. Diante dessa omissão, estaria ou não o Supremo legitimado a atuar? Eu acho que o momento hoje é muito mais um momento para as liberdades. Você fala o que você quiser e amanhã você pode ser responsabilizado por aquilo que você diz. Mas o Supremo regular esta matéria, cuja a liberdade constitucional está em jogo, especialmente a questão tão sensível que são as redes sociais, que elegeu até presidente da República já, eu acho que é um terreno muito perigoso e uma atribuição como essa seria afeta à Casa do Povo. E a maioria do povo, que é representada pelo Legislativo, é decidir se o que vale é a regra que está no Marco Civil regulatório ou se ele poderia estabelecer novas regras para estabelecer limites. Mas vindo do Supremo é muito complicado. As redes sociais têm outra questão muito complicada, que são as fake news, que se acentuaram muito mais agora com a utilização da inteligência artificial. É outra bronca. As IAs elas podem criar praticamente tudo o que você quiser, né? Eu tenho algumas para trabalhar junto ao escritório, em relação a petições, em relação a formação de gráficos, etc., né? Mas elas não têm limite, né? E o que se está estabelecendo hoje é a criação de textos. Hoje, você pode, por exemplo, falar através de uma IA, em que eu poderia colocar num aplicativo que está no meu celular, que é como se eu estivesse falando com uma terceira pessoa. Quem falou foi o Flávio Gomes de Barros, não fui eu. Ela vai reproduzir a sua voz igualzinha. Tem outros que reproduzem até a sua fala, a sua feição. Então, isso é muito perigo, né? Zero muito perigo. E quando você vai, então, para o terreno das fake news, aí que o terreno é muito mais arenoso. Então, eu não digo que a regulamentação das redes sociais seja algo que não seja... hoje, no contexto atual, ele exige um cuidado maior. O que eu digo é que a regulamentação deveria vir pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. Qual a sua opinião sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023, que para o Supremo Tribunal Federal, esses atos se trataram de uma tentativa de golpe de Estado? Esse é também outro tema de grande impacto hoje na sociedade. Perceba, né? Houve uma modificação legislativa profunda no Código Penal para trazer novos tipos penais. Esses tipos penais, que são os crimes presentes em lei, entraram em vigor no ano de 2021, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como o golpe de Estado, que são crimes com tipos penais abertos. Percebam, houve um processo legislativo que passou então pelas duas câmaras, Câmara Alta e Câmara Baixa, Senado e Câmara dos Deputados. Esse projeto chegou então ao presidente da República, que sancionou. Então perceba, houve uma discussão política para a formação da lei, ela passou então pela Casa do Povo, pela Casa do Estado, por 594 deputados e senadores. E também teve uma sanção do presidente da República. Ou seja, para o presidente da República, na época, que hoje é réu, tal lei, um tipo penal aberto, ela é válida e o golpe de Estado, na forma como está escrito, ele está valendo. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, de acordo com a expressão legislativa, que traz um tipo penal muito aberto, é possível que você enquadre alguns daqueles fatos como uma tentativa violenta do Estado Democrático de Direito,
Você pode enquadrar os fatos como tentativa de golpe de Estado ou golpe de Estado? Sim, é possível sim. Pela expressão trazida na própria lei penal e pela interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal, da forma como está escrita, é possível você fazer o encaixe do fato com a lei. Logo, é possível sim atribuir todos aqueles crimes para os grupos que são atacados, enfim, contra ex-presidente da República, contra generais do Exército, enfim, ex-ministros de Estado, isso é possível. Agora, a condução do processo já é uma outra vertente. Uma coisa é o encaixe da lei, do fato ao tipo penal. A outra coisa é a condução do processo. E a responsabilidade do julgador é ser imparcial. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com Leonardo Moraes, advogado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, o advogado Leonardo Moraes, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas e também que atua na área criminal. Leonardo, complementando o encerramento, né, da sua participação no primeiro bloco, onde foi que o STF errou na parte processual no que diz respeito ao que ele considera golpe de Estado? Vamos lá. Há um aspecto que nós comentamos, primeiro acerca da aplicação da lei penal ao caso concreto, que de acordo com como está escrito na lei penal, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, é possível sim você enquadrar aqueles fatos como golpe de Estado. Isso é o que diz a lei, não sei o que estou dizendo. E um outro aspecto importante diz respeito à condução do processo. Diz respeito, então, aí à lei processual penal. E a responsabilidade do julgador, no caso do juiz, é atuar com imparcialidade. Ou seja, o juiz, ele não tem interesse em condenar ou em absolver o réu. O juiz é indiferente quanto à condenação ou à absolvição. Porque a jurisdição, que é o poder que tem a lei, o juiz dizer a lei é o caso concreto, ela se realiza quando alguém é condenado ou quando é absolvido. E aí se observa esse conceito com a postura do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes. Ele, na última discussão, que teve até com alguns advogados, né, acerca das palavras feitas pelo general, um dos generais, né, que falou, aliás, de uma testemunha de um dos generais do 8 de janeiro de 2022, ele dizia assim que o general, aliás, que os advogados não podem fazer circo naquele julgamento, né? E quando os advogados começaram a relatar que a testemunha começava a dizer alguma palavra e o ministro cortava a palavra dele. Dizia que ele não podia falar aquilo, que estava falando algo fora do processo. E aí, quando os advogados protestaram, que é o direito que o advogado tem, ele simplesmente disse que o advogado não podia fazer circo naquele momento e multou, né? Ele silenciou a advocacia. A audiência por videoconferência é fácil por isso, que você pode multar, a parte vai ficar então em silêncio, não vai conseguir falar, ficar só a boca lá mexendo, e foi isso que ele fez. Então, ele silenciou efetivamente a advocacia nesse momento. Percebo, ele teve uma postura, muitas vezes, de enfrentamento em relação à testemunha e também de silenciar a defesa. Isso é uma postura que é inaceitável do ponto do Estado Democrático de Direito e pela condução do processo de uma forma imparcial. E uma outra coisa foi que a testemunha, quando relatou, ele relatou parte dos fatos diferentes daquilo que ele falou na fase de inquérito policial. O ministro, com o inquérito na frente, alertou, disse, olha, se eu fosse o senhor, eu pensaria bem no que o senhor vai dizer. Porque o depoimento do senhor é diferente do inquérito policial. E alertou isso com veemência, com vontade. Se ele dá esse alerta e alega com veemência, com vontade, não somente um alerta em si, ele quer, na verdade, que a testemunha fale aquilo que ele quer ouvir. E, no fim das contas, a testemunha produz uma prova ou fala alguma prova que ele mesmo produziu, porque foi ele que induziu a testemunha a falar aquilo. Isso demonstra uma postura parcial, porque é alguém que tem interesse em condenar, não absolver. Claro, há pessoas com pensamentos diferentes do meu, mas sempre quando eu observo, e aqui em Alagoas temos grandes juízes, eles ficam mais afastados. Esperam que o Ministério Público pergunte, que a defesa pergunte, ele raramente pergunta, e a base que ele vai usar para a condenação é a prova que a acusação produziu ou a defesa produziu. Porque não pode ele produzir a prova para no final ele julgar o processo de acordo com a prova que ele mesmo colheu. Muito questionamento com relação ao ministro Supremo, particularmente ao ministro Alexandre de Moraes,
que o ministro instaura o procedimento, apura e termina punindo, aplicando uma penalidade. Ele sozinho faz tudo isso. O Brasil, né, vigora o sistema acusatório com a lei anticrime, que foi a lei que foi, enfim, houve um movimento do ex-ministro, que era o juiz federal Sérgio Moro. Ela entrou em vigor e traz no seu artigo 2º, logo no começo, que o Brasil é adepto do sistema acusatório. Além disso, o texto constitucional, ele implicitamente traz o sistema acusatório. O que ele quer dizer com isso? Que existe um órgão responsável pela investigação. Há um órgão, o Estado, investigação, que seria a Polícia Civil e a Polícia Federal. Existe um outro órgão estatal que tem a atribuição de acusar, que seria o Ministério Público. Existe outro órgão estatal que tem a função, portanto, de julgar. E existe outro órgão, como a Defensoria Pública ou a Advocacia Privada, que é responsável pela defesa. Essas posições não se contaminam, cada um no seu ponto. Na hora em que você permite com que o juiz ou o ministro instaure um inquérito policial como o das fake news, você faz com que o ministro do Supremo, que é um magistrado, ele invada a posição da Polícia Judiciária, instaurando um inquérito policial. Na hora que ele conduz a investigação policial, é a mesma coisa. Na hora que ele determina diligências que vão ser cumpridas, ou o delegado federal pede e ele determina alguma busca e apreensão, ele também invade tal atribuição. Então, se entende que tal inquérito, o ministro que desce, porque ele tem que estar acima, senão ele não julga, né? Que desce o seu ponto para investigar, ele estaria violando o sistema acusatório, exercendo muito mais uma função investigativa do que propriamente julgadora. E há uma frase famosa que eu ouvi, disse que se o juiz desce para investigar, quem fica para julgar, né? Essa frase diz muita coisa, né? Por isso que eu acho que esse tipo de inquérito é muito perigoso, porque ele mistura as funções. Além de violar o Código de Processo Penal, ele viola, portanto, a Constituição Federal. Bom, agora vamos falar da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas, né, que está de Casa Nova, voltou para a antiga sede histórica, né, da OAB aqui na praça, no centro, na praça do Monte Pio, dos artistas. O que é que muda com essa alteração de domicílio? A Caixa de Assistência, até para as pessoas tomarem conhecimento, especialmente a advocacia, ela é uma instituição, ela não é um órgão, ela é uma instituição que tem orçamento próprio, diretoria própria, cuja função é fornecer assistência à advocacia. A assistência significa, basicamente, enfim, num conceito bem resumido, primeiro você oferecer saúde, né? São várias campanhas de saúde, de vacinação. Nós temos vários convênios com hospitais, com laboratórios, para que a advocacia ela consiga fazer seus exames e conseguir um médico com preços muito baixos, né? Ela faz convênios, por exemplo, com operadoras de plano de saúde, como acontece com a Unimed e também outras operadoras, a Apvida. E no nosso caso aqui em Alagoas, nós temos até um centro de saúde aqui, que também fica na sede histórica, que oferece odontologia, que oferece ginecologia, que oferece a clínico geral. Então, são especialidades que ele oferece à advocacia de forma gratuita, especialmente a primeira consulta e a segunda consulta. E a Caixa também trabalha com os esportes, né, com as corridas, com os torneios de futebol e também com os convênios. Então, se a gente for hoje para lojas da capital e do interior, você encontra em várias lojas um selo, né? Esse selo tem um símbolo da Caixa, que é chamada CAAU/OAB. Você tem desconto de 10%, 15%, 20%, 25% de desconto em alguns casos, e você compra o valor promocional. E também a estrutura, né? O advogado tem sempre computador para trabalhar, tem sempre uma sala para fazer audiência, tem sala exclusiva, tem sala de pensionamento, tem apoio para o seu computador. Não consigo instalar um programa, alguém vai, entra no seu computador e faz o programa. Eu tenho dúvidas sobre fazer uma sustentação oral virtual e não consigo baixar o programa. Tem alguém que vai lhe auxiliar na hora. Então, todo esse apoio a Caixa oferece para que o advogado e a advogada possa efetivamente desempenhar o seu mistério, que é a advocacia. Bom, antigamente, a Caixa de Assistência da OAB, aqui de Alagoas, ela tinha uma parceria com a Unimed com relação a plano de saúde para os advogados, né, para os seus integrantes. Como é que anda essa questão hoje em dia? Como eu disse, nós temos um centro de saúde, né?
que fica na Praça Montepio. Só uma pergunta que você fez, a sede nossa fica na sede histórica, né? Isso. E fica na primeira Faculdade de Direito de Alagoas, ali perto do edifício Breda, vizinho então à Praça Montepio. Né? Sobre o plano de saúde, a gente faz convênios, né? Antigamente a gente tinha, por exemplo, tinha a operadora, uma Bradesco, Saúde, existia a Caixa de Assistência e tinha uma empresa intermediária, a Bradesco. Nós cortamos essa triangulação e passamos a negociar diretamente da Caixa com a operadora, como acontece então com a Unimed. E aí conseguimos aí preços que são os melhores do estado de Alagoas. A gente não oferece nós efetivamente um plano de saúde em que a Caixa administra as vidas. Isso não pode acontecer, porque a função de garantir a saúde para as pessoas, de modo geral, cabe à União, ao município e também ao Estado. Mas nós facilitamos a advocacia, a saúde para a advocacia, conseguindo preços promocionais e, como acontece então com o centro de saúde, atendimento gratuito para a advocacia. Mas é um serviço que nós oferecemos através de uma empresa que existe, a Diagmed, que presta serviço para a gente, e também através de convênio com os planos de saúde. Isso é importante porque a gente consegue oferecer saúde à advocacia, mas sem ter o risco amanhã de sofrer financeiramente, né? E fazer com que a instituição ela caia sem oferecer aquilo que a saúde, aquilo que a advocacia espera. Eu fiz essa pergunta porque há anos atrás, esse plano de saúde, né, o seu custeio era exatamente um dos problemas da ordem aqui em Alagoas. Existem algumas ações judiciais que estão correndo até hoje, né? São 2 que ainda estão em vigor, mas aí estamos trabalhando com elas processualmente para resolver o problema. Mas hoje a advocacia alagoana tem saúde, seja vacinação, seja convênios, seja o centro de saúde, seja também a Unimed. Leonardo, quais são, para esse triênio, né, seu restante de mandato, que é o seu segundo mandato, quais são as ações e obras principais da Caixa? Nós criamos alguns trabalhos importantes para a advocacia. Um exemplo é o projeto Meu Escritório, né, que são salas compartilhadas de peticionamento e de atendimento individualizado para a advocacia. Então, se você for, por exemplo, para a sede histórica, você vai encontrar uma sala bem ampla com 13 computadores. Então, quem quiser fazer suas petições, pode fazer lá, sem precisar, portanto, do seu escritório, e que você vai ter uma grande estrutura para isso, com internet, com impressora, inclusive um colaborador que está à disposição para qualquer dúvida. Se você quer fazer uma reunião com o seu cliente, nós temos um outro espaço que ele possui 5 salas de reunião. Cada sala dessa é equipada com mesa, com cadeiras, com televisão e com computador, para que você possa fazer audiências virtuais, sustentação oral virtual, que possa também encontrar com os seus clientes. Então, toda a estrutura nós oferecemos e foi criada aí com esse projeto do Meu Escritório, que existe não só na capital, como também no interior. Nós temos aqui em Alagoas 9 subseções, das 9, 7 foram reformadas, todas com móveis planejados, com computadores, com mesas, com cadeiras, com ampla recepção, para que o advogado que não tem o seu escritório, ele possa ir lá. A sua casa oferece a você o que você precisa para você falar com o seu cliente, para você, conseguir receber a sociedade e ser contratado e trabalhar, então, com os seus processos. Há também um projeto esportivo que é um projeto amplo, né? A gente sabe que a preservação da saúde não vem só da advocacia, vem também do esporte. O esporte, então, para isso, ele é muito importante. Então, nós criamos um projeto chamado Advocacia em Movimento. O Advocacia em Movimento são 13 esportes que são incluídos nesse combo, que vai da canoa havaiana, que passa para o torneio de futebol de salão, que vai pelo circuito de areia, beach tênis, futebol e vôlei de praia, com passeio ciclístico, com xadrez, com basquete, com vôlei de quadra. Temos aí grupos grandes de advogados que praticam esporte todas as semanas. Então, criamos esse projeto para o quê? Para que o advogado encontre seus amigos. Em alguns casos, tem até casamento que está acontecendo, né? Espero só que um dia me chame para ser um padrinho desse casamento, né? Por ajudar tanto essas pessoas. Então, networking, né? Ela gera novos negócios, novas parcerias. Então, o trabalho que a gente está exercendo. E para acabar, claro, nós temos mais projetos, como a criação da farmácia, da advocacia, com os preços promocionais para todo advogado da capital e também do interior. Nós temos um plano que vamos lançar agora de telemedicina, né? Que a expectativa é que a gente consiga alcançar 2.000 advogados independentes para que todos tenham atendimento para várias áreas médicas, são mais de 36 áreas médicas, e também um programa de saúde psicológica para a preservação da saúde mental, porque sem tranquilidade ninguém consegue advogar.
No encerramento, agradecendo a sua participação, a sua presença aqui em Contextualizando, eu gostaria de saber o que é que o advogado pode esperar mais da Caixa de Assistência e da própria OAB aqui de Alagoas. O nosso objetivo, quando a gente descentralizou os serviços da OAB e da Caixa, que era só em Jacarecica, trazendo para o centro da cidade, é com que a gente fique mais perto das pessoas que são as mais vulneráveis, as que mais precisam do nosso braço social, do nosso apoio para desempenhar, então, a advocacia. E não só trazendo o sistema, o OAB e a Caixa de Jacarecica para o centro. Nós trouxemos vários pontos importantes aqui na capital. Nós temos na parte alta da cidade do Benito Bentes, em frente ao Shopping Pátio. Nós temos no Shopping Marcel também, temos outra estrutura. Em cada tribunal também tem estrutura para que o advogado possa exercer a sua função e também, como disse, dos interiores. Então, o nosso objetivo agora é ampliar os serviços, é ampliar a saúde, os convênios e toda a estrutura para que cada advogado e advogada que se forme hoje consiga todo o espaço para ele conseguir desempenhar o que há de melhor, que é a advocacia. Ok, você pode rever essa entrevista com o Leonardo Moraes, advogado e presidente da Caixa de Assistência do Advogado de Alagoas, no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para todos.